o Matheus Nastergal, ele fala uma coisa que eu acho muito, muito bonita, assim, que ele fala assim que o ator é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o aspecto religioso, sabe? O ator é o cara que se sujeita a passar por uma situação que você, enquanto plateia, não precisa passar para entender. Então, o ator empresta o seu corpo para vivenciar uma cena que seja dramática, densa, né? Ou que seja um grande drama da sociedade, do ser humano, enquanto indivíduo mesmo, e proporcionar para o público essa experiência, sem que o público necessariamente precise se colocar em situações. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o artista Juliano Mazzucchini. Ele tem 36 anos e é um artista multifacetado. Na sua carreira, trabalha nas mais variadas áreas. Na nossa conversa, Juliano vai relembrar a infância e como se deu o começo do seu interesse pelas artes. Além de artista plástico, ele transita pelos caminhos culturais de Jacareí. É compositor, diretor de teatro e ator. A entrevista começa falando um pouco sobre a sua infância e os seus pais. Bom, Juliano, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, no nosso programa. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal, depois a gente parte para a carreira artística. Você nasceu em Jacareí, como é que foi a sua infância? Eu nasci em São José dos Campos, na verdade, mas eu nunca morei lá. Eu só nasci e vim para Jacareí. Uma parte da minha infância foi aqui em Jacareí, depois outra parte foi em Santa Branca, dos 4 aos 7, aí depois eu fui para São Paulo, aí fiquei até os 14, então menos até os 12, e aí voltei para Jacareí. E eu vivi essa transição de cidade em cidade, assim. Os seus pais se mudavam porque era trabalho, alguma coisa? A trabalho, E aí a gente ia junto, né? Então ia de cidade em cidade, assim. Você cresceu o grosso da sua infância, então, dos 7 até os 12, 13, foi em São Paulo? Foi em São Paulo, Cidade grande. Você se acostumou logo lá? Como é que foi? Eu acostumei logo porque eu fui com... Acho que eu tinha 7 anos, 7. E aí comecei no colégio lá, não tive tanta dificuldade, né? Porque acho que quando você é criança você se adapta mais fácil, né? A dificuldade de adaptação foi quando eu voltei, na verdade, para Jacareí, porque aí era uma outra realidade, né? Eu vim para morar em Jacareí, morava no Jardim do Portal, estudava ali no Esperança, então tem toda uma outra dinâmica, né? A vida num bairro mais, um bairro menor, né? Eu morava na Moca, em São Paulo, então um pouco mais agitado. Quando você veio de volta, trouxe sotaque da paulistana? Sim, eu era bem zoado por conta do sotaque. Já não era mais daqui, né? O meu sotaque, então eu era bem zoado lá. E alguém da sua família é do ramo artístico e te influenciou ou ninguém é? Não, ninguém é. Na verdade, só eu mesmo, assim. A minha família, por parte do meu pai, são metalúrgicos e tal, né? Parte da minha irmã, da minha mãe, minha avó era professora e tal, mas ninguém do ramo das artes, assim, ninguém um artista. Você começa a se interessar de que forma? O que veio primeiro para você na sua adolescência, eu acho? Foi na adolescência, foi o teatro, na verdade. Foi uma oficina que eu vi, uma oficina de teatro que quem estava ministrando era o Cláudio Calbo. São Paulo, isso? E o Luciano, não, aqui em Jacareí. Jacareí? Já no final da adolescência, eu tinha 17, 18, assim. E aí eu comecei a fazer teatro com eles, e aí o bichinho do teatro me mordeu, né? E aí eu continuei fazendo outras oficinas de ano em ano aqui em Jacareí. Mas você vai procurar esse teatro por algum motivo? Como é que aconteceu? Por pura curiosidade, assim, né? Vi um anúncio
colado, aulas de teatro e tal, e era de graça. Não era ligado à prefeitura, era por puro prazer de ensinar, me parecia na época, né? Me parece ainda, do Cláudio Calbi e do Luciano. E aí eu fui e tomei gosto, assim. Para quem já fez uma aula de teatro, mesmo que seja uma só, você percebe que é muito divertido, né? O teatro tem esse poder de proporcionar que você seja qualquer pessoa, né? Qualquer personagem, com qualquer situação, qualquer passado e tal. Isso é muito prazeroso, né? Você se sente livre, né? De várias coisas. Não foi porque você era um menino tímido e queria fazer teatro? Não, foi por isso? Não. Foi por encontrar, não tem nenhuma história assim, tipo, eu faço teatro desde criança, ou não, eu encontrei... Não, foi uma curiosidade que eu vi num cartaz e fui fazer teatro. E aí me inscrevi e continuei. Então, a partir dessa aula em diante, aí você mesmo já começa a procurar outros cursos na área? Quando você começa num curso, mesmo que pequeno, de teatro, você começa a encontrar pessoas que têm interesses muito próximos, né? O teatro principalmente, mas daí você começa a trocar informações com essas pessoas, né? E aí você começa a se aproximar dessas pessoas. Então aí você surge interesse de montar certos textos. Então esse grupo de pessoas vão se unindo e vai ter uma oficina ano que vem e tal, vamos fazer, vamos, e aí segue assim. E aí você a turma do teatro vai se encontrando, né? Porque você, como tem contato com um monte de gente nas aulas, vocês vão se juntando ali, pessoal que mora aí na mesma cidade. Exatamente. Acontece sempre isso, né? De outras oficinas, né? Porque normalmente não tem só uma, então tem outros grupos, e aí você vai se encontrando com essa galera, assim. E você começa aí efetivamente a querer ser profissional do teatro quando? Quando eu fui para a Escola Livre de Teatro, aí eu já tinha 22 anos, 23, 22. Já tinha aí uns 5 anos fazendo, desde que você tinha começado lá atrás. Exatamente, Então, aí quando eu fui para a Escola Livre de Teatro de Santo André, aí eu me interessei muito mais, assim, porque aí não tinha outra coisa, né? Porque aí eu saí para morar sozinho, né, em São Paulo, com os amigos, né, sozinho, digo, morar com os amigos, e aí o nosso papo, né, nosso assunto principal é o teatro e viver de teatro, né, e como criar situações para que seja possível isso. E esses amigos que moravam com você também eram do teatro? Sim, sim. Eu tenho uma atriz daqui de Jacareí, a Daniele Velise, que ela vive em São Paulo hoje em dia. Foi ela que me convida a me inscrever na Escola Livre de Teatro. Tem todo um processo seletivo e tal. Fui eu, ela e o Miguel Ramos, que é outro ator daqui de Jacareí. E aí tem toda uma semana de processo seletivo, com a parte teórica e tal, um aulão com todo mundo. E aí eu passei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Passei, tô em Santo André, né? Não conheço ninguém aqui. Tinha familiares em São Caetano, em São Bernardo, mas eram familiares da parte do meu pai, que são primos, um pouco mais distantes, né? Então, tipo, tia-avó, por exemplo, não tinha muita ligação. E eu tenho que me virar lá. Eu passei, eu falei, vou ter que fazer, né? Eu tenho uma vaga nessa escola, que é um processo super difícil e tal. E a partir dali eu começo vou viver de teatro mesmo. E nessas suas andanças no teatro, quando você começa com 17 anos lá no Teatro Amador, você era uma pessoa que já gostava de ir ao cinema para ver os filmes, ou ir ao teatro em São Paulo ou Jacareí, ou você entrou no teatro assim em branco praticamente? Foi em branco praticamente. A minha história é bem sem graça, na real, assim, porque as pessoas falam assim, eu sempre ia no teatro com a minha família, ou eu ia ao cinema, eu lia muito e tal, não sei o que, eu sempre fui incentivado a isso. A minha família não era dada a esse tipo de lazer, né? Ou ir ao teatro, ou ir ao cinema, ao show e tal. Então a gente não tinha essa cultura, assim, muito por conta de ser uma família de baixa renda, né? Tá muito mais preocupado com o ganha-pão, né? E descansar, trabalhar e descansar, né? Essa é a realidade do trabalhador comum no Brasil, né? Infelizmente a gente não tem muito incentivo ao acesso à cultura e tal.
Então eu nunca tive esse interesse. Foi quando eu comecei a fazer teatro mesmo que eu tomei contato, né? Porque aí o professor, o Cláudio Calba, era um cara incrível, assim, super culto, e então ele incentivava a leitura. Foi ali que eu peguei gosto pela leitura. Então comecei a ler Dostoiévski, Tchekhov, toda essa galera barra pesada da literatura mundial mesmo, por incentivo desse camarada, né, que é o Cláudio Calvo, um cara incrível. Então aí comecei a desenvolver o interesse pela arte, pela cultura. Né? Você teve sorte em encontrar logo como primeiro professor uma pessoa que incentivava dessa maneira os alunos, a ler esses autores, a assistir as coisas. Exatamente, ele nos proporcionava ir assistir peça e tal. Então a gente saía daqui de Jaqueria e ia até o Sesc Consolação, assistir espetáculos do Antunes Filho, sabe? E assistir o Vertigem lá em São Paulo. Então é um cara que incentivava a galera mesmo, isso era incrível, incrível mesmo, assim. Eu devo muito a ele, e eu enquanto professor de teatro tento estimular da mesma forma os meus aprendizes, né? E quando você descobre o teatro aí, que você vai ver as primeiras peças, vai viajar, qual que é? Você falou agora há pouco que o bicho do teatro te mordeu. Qual é essa magia do teatro que as pessoas tanto falam? Quem é apaixonado por teatro diz sobre isso. É quase difícil explicar. Eu acho que assim, quando você tem uma experiência com o teatro, uma experiência cênica, de vivenciar uma personagem que não é você e que tem características muito particulares, né? Aquilo te possibilita enxergar o mundo com outros olhos, com olhos de outros personagens, né? Eu acho que o teatro ensina ainda mais a empatia, né? No sentido de que você se coloca no lugar do outro o tempo todo, né? Então isso te possibilita a ter uma visão mais ampla do mundo, né? Eu acho que esse é o grande barato do teatro, né? O Matheus Nastergaile, ele fala uma coisa que eu acho muito, muito bonita, assim, que ele fala assim que o ator é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem o aspecto religioso, sabe? O ator é o cara que se sujeita a passar por uma situação que você, enquanto plateia, não precisa passar para entender. Então, o ator empresta o seu corpo para vivenciar uma cena que seja dramática, densa, né? Ou que seja um grande drama da sociedade, do ser humano, enquanto indivíduo mesmo, e proporcionar para o público essa experiência, sem que o público necessariamente precisa se colocar em situação. Isso eu acho fantástico. E você falou disso tudo, e é uma situação que a cada dia da peça encenada é completamente diferente do outro, né? Exatamente. Cada apresentação é uma apresentação única, né? Não é igual ao cinema que o ator grava e fica lá para a eternidade. E a emoção dele daquela hora vai ficar para sempre. Exatamente. Do ator no teatro não é assim. Não é assim, é como se a gente repetisse essa entrevista e você fizesse perguntas e amanhã tem outras respostas. E assim consecutivamente, né? A gente está sendo influenciado pela sociedade o tempo todo, né? Então tem várias variantes, né? E os seus pais, quando você disse que queria seguir essa profissão de homem do teatro, eles se apoiaram? Como é que foi essa reação deles? Somos trabalhadores da arte, somos operários do teatro, somos trabalhadores como qualquer um, né? Então não tem muito glamour não, meu amigo. Então, é mais trabalho, mais transpiração do que inspiração.